Bíblia completa em um ano, dia 121, 2 Crônicas 8. Salomão levou 20 anos para construir o templo do Senhor e o palácio real. Depois desse tempo, voltou sua atenção para a reconstrução das cidades que o rei Irão lhe tinha dado e nela estabeleceu os israelitas. Salomão também lutou contra a cidade de Ramat-Zobá e a conquistou. Reconstruiu Tadmor, no deserto, e construiu na região de Ramate cidades para servirem como centros de armazenamento. Fortificou as cidades de Bet-Horon Alta e Bet-Horon Baixa, reconstruindo seus muros e colocando portões com trancas. Também reconstruiu Baalate e outros centros de armazenamento e construiu cidades para seus carros de guerra e cavalos. Construiu tudo o que desejou em Jerusalém, no Líbano e em todo o reino. Ainda havia na terra habitantes que não eram israelitas: hititas, amorreus, ferrezeus, heveus e jebuseus. Eram descendentes das nações que os israelitas não haviam destruído completamente. Salomão os recrutou para trabalhos forçados e é nessa condição que trabalham até hoje. Mas Salomão não recrutou nenhum israelita para trabalhos forçados. Eles os serviram como soldados, oficiais de seu exército, comandantes de carros de guerra e cavaleiros. Nomeou 250 oficiais para supervisionarem os trabalhadores. Salomão transferiu a residência de sua esposa, a filha do faraó, da cidade de Davi para o novo palácio que ele havia construído para ela. Disse: minha esposa não deve morar no palácio de Davi, rei de Israel, pois a arca do Senhor esteve ali e é lugar sagrado. Depois, Salomão ofereceu holocaustos ao Senhor sobre o altar que havia construído para ele diante da sala de entrada do templo. Conforme Moisés havia ordenado, oferecia sacrifícios aos sábados, nas festas de lua nova e nas 3 festas anuais: a Páscoa, a festa da colheita e a festa das cabanas. Segundo as instruções de seu pai Davi, designou os turnos dos sacerdotes. Também encarregou os levitas de dirigirem o louvor e ajudarem os sacerdotes em suas responsabilidades diárias. Designou por divisões os guardas das portas, de acordo com as ordens de Davi, homem de Deus. Todas as ordens de Davi com respeito aos sacerdotes, aos levitas e aos tesouros foram cumpridas à risca. Salomão certificou-se de que fosse realizado todo o trabalho relacionado à construção do templo do Senhor, desde o dia em que foram lançados os alicerces até a conclusão das obras. Por fim, Salomão foi a Ezion-Geber e a Elate, portos às margens do Mar Vermelho, na terra de Edom. Irão lhe enviou embarcações comandadas por seus próprios oficiais, com uma tripulação de marinheiros experientes. Essas embarcações navegaram com os marinheiros de Salomão para Ofir e trouxeram de volta para o rei Salomão 15.750 quilos de ouro. 2 Crônicas 9. Quando a rainha de Sabá ouviu falar da fama de Salomão, foi até Jerusalém para pô-lo à prova com perguntas difíceis. Chegou à cidade com uma comitiva numerosa e uma imensa caravana de camelos carregados de especiarias, grande quantidade de ouro e pedras preciosas. Quando se encontrou com Salomão, conversou com ele a respeito de tudo que tinha em mente. Salomão respondeu a todas as perguntas. Nada era difícil demais para ele explicar. Quando a rainha de Sabá percebeu o quanto Salomão era sábio e viu o palácio que ele havia construído, a comida que era servida às mesas do rei, os alojamentos e a organização de seus oficiais e servos, os trajes esplêndidos que vestiam, os copeiros da corte e suas roupas, e os holocaustos que Salomão oferecia no templo do Senhor,
ficou muito admirada. Disse ela ao rei: é verdade tudo que ouvi em meu país a respeito de suas realizações e de sua sabedoria. Não acreditava no que diziam até que cheguei aqui e vi com os próprios olhos. Aliás, não tinham me contado nem metade a respeito de sua grande sabedoria. Vai muito além do que ouvi. Como deve ser feliz o seu povo! Que privilégio para seus oficiais estarem em sua presença todos os dias, ouvindo sua sabedoria. Louvado seja o Senhor, seu Deus, que se agradou de você e o fez rei para governar para ele, por causa do amor de Deus por Israel, e porque ele deseja estabelecer para sempre este reino. Ele o fez rei para governar com justiça e retidão. Então, ela presenteou o rei com 4.200 quilos de ouro, especiarias em grande quantidade e pedras preciosas. Nunca houve especiarias tão finas como as que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Além disso, os marinheiros de Irão e de Salomão trouxeram ouro de Ofir, madeira de sândalo e pedras preciosas. O rei usou a madeira de sândalo para fazer os degraus das escadas do templo e do palácio real, e também liras e harpas para os músicos. Nunca se tinha visto coisas tão belas em Judá. O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela pediu, muito mais que os presentes que ela havia trazido. Então ela e sua comitiva regressaram para sua terra. A cada ano, Salomão recebia 23.300 quilos de ouro, sem contar a renda adicional proveniente dos mercadores e comerciantes. Todos os reis da Arábia e os governantes da província também lhe traziam ouro e prata. O rei Salomão fez 200 escudos grandes de ouro batido, cada um pesando 7,2 quilos. Também fez 300 escudos menores de ouro batido, cada um pesando 3,6 quilos. O rei colocou esses escudos no palácio da floresta do Líbano. Então, o rei fez um trono de marfim revestido de ouro puro. O trono tinha 6 degraus e um de descanso para os pés feito de ouro. De cada lado do assento havia um apoio para o braço e junto de cada apoio a escultura de um leão. Também havia outros 12 leões, um de cada lado dos 6 degraus. Nenhum outro trono em todo o mundo se comparava ao de Salomão. Todas as taças do rei Salomão eram de ouro, e todos os utensílios do palácio da floresta do Líbano eram de ouro puro. Não eram de prata, pois nos dias de Salomão a prata era considerada um metal sem valor. O rei tinha uma frota de navios mercantes que navegavam com os marinheiros enviados por Irão. Uma vez a cada 3 anos, as embarcações voltavam trazendo ouro, prata, marfim, macacos e pavões. Salomão se tornou o mais rico e sábio de todos os reis da terra. Reis de todas as nações vinham consultá-lo e ouvir a sabedoria que Deus lhe tinha dado. A cada ano, os visitantes traziam presentes de prata e ouro, roupas, armas, especiarias, cavalos e mulas. Salomão tinha 4.000 estábulos para seus cavalos e carros de guerra, e 12.000 cavalos. Mantinha alguns deles nas cidades designadas para guardar esses carros de guerra e outros perto dele em Jerusalém. Governava sobre todos os reis, desde o rio Eufrates ao norte, até a terra dos filisteus e a fronteira do Egito ao sul. O rei tornou a prata tão comum em Jerusalém como as pedras, e havia tanta madeira valiosa de cedro como as figueiras bravas que crescem nas colinas de Judá. Os cavalos de Salomão eram importados do Egito e de muitos outros países. Os demais acontecimentos do reinado de Salomão, do início ao fim, estão anotados no registro do profeta Natã, na profecia de Aias, de Siló, e nas visões do vidente Ido, acerca de Jeroboão, filho de Nabate.
Salomão reinou por 40 anos sobre todo Israel em Jerusalém. Quando morreu e se reuniu a seus antepassados, foi sepultado na cidade de Davi, seu pai. Seu filho Roboão foi seu sucessor. 2 Crônicas 10. Roboão foi a Siquém, onde todo Israel havia se reunido para proclamá-lo rei. Quando Jeroboão, filho de Nabate, soube disso, voltou do Egito, para onde havia fugido do rei Salomão. Os líderes de Israel convocaram Jeroboão, e ele e todo Israel foram falar com Roboão. Seu pai foi muito duro conosco, disseram. Alivia a carga pesada de trabalho e de impostos altos que seu pai nos obrigou a carregar. Então, seremos seus súditos leais. Roboão respondeu: voltem daqui 3 dias para saber minha resposta, e o povo foi embora. O rei Roboão discutiu o assunto com os homens mais velhos, que haviam sido conselheiros de seu pai, Salomão. O que vocês me aconselham? Perguntou ele. Como devo responder a este povo? Eles disseram: se o Senhor tratar este povo com bondade, se agradá-los e lhe der uma resposta favorável, eles serão seus súditos leais para sempre. Mas Roboão rejeitou o conselho dos homens mais velhos e pediu a opinião dos jovens que haviam crescido com ele e agora o acompanhavam. O que vocês me aconselham? Perguntou ele. Como devo responder a este povo que deseja que eu alivie as cargas impostas por meu pai? Os jovens responderam: você deve dizer o seguinte a essa gente que diz que seu pai foi muito duro com eles e que pede alívio. Meu dedo mínimo é mais grosso que a cintura de meu pai. Sim, meu pai lhes impôs cargas pesadas, mas eu as tornarei ainda mais pesadas. Meu pai os castigou com chicotes comuns, mas eu os castigarei com chicotes de pontas de metal. 3 dias depois, Jeroboão e todo o povo voltaram para saber a decisão do rei, como ele havia ordenado. Roboão lhes respondeu com aspereza, pois rejeitou o conselho dos homens mais velhos, e seguiu o conselho dos mais jovens. Disse ao povo: meu pai lhes impôs cargas pesadas, mas eu as tornarei ainda mais pesadas. Meu pai os castigou com chicotes comuns, mas eu os castigarei com chicotes de pontas de metal. Assim o rei não atendeu ao povo. Essa mudança nos acontecimentos foi da vontade de Deus, pois cumpriu a mensagem do Senhor a Jeroboão, filho de Nabate, por meio do profeta Aias de Siló. Quando todo Israel viu que o rei não iria atender a seu pedido, respondeu: abaixo a dinastia de Davi. O filho de Jessé nada tem a nos oferecer. Volte para casa, Israel, e você, Davi, cuide de sua própria casa. Então todo o povo de Israel voltou para sua casa. Roboão, porém, continuou a governar sobre os israelitas que moravam nas cidades de Judá. O rei Roboão enviou Adonirão, encarregado dos trabalhos forçados, para restaurar a ordem, mas o povo de Israel o apedrejou até a morte. Quando essa notícia chegou ao rei Roboão, subiu rapidamente em sua carruagem e fugiu para Jerusalém. E até hoje, as tribos do norte de Israel se recusam a ser governadas por um descendente de Davi. Bíblia completa em um ano, final do dia 121.